falando aqui, em primeiro lugar, de glória. Lembra? Olha o versículo 4, Salmo 8. De glória e honra, ou coroaste. A palavra ali é vestir. É uma vestidura de glória. Quando o homem pecou, ele perdeu essa glória, ele perdeu esse manto, ele perdeu essa vestidura. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e perderam, mas eles necessitam dessa glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. E a nossa maior carência é essa. É sempre. Senhores, notem isso, porque tem gente que acha que é bacana. É todos pecaram. Todos. Jesus Cristo na cruz fala que nós não sabemos o que fazemos. Somos todos nós. Todos. Então, quando você anda no mundo, você se acha bacana. Você está dentro de um carro bacana, você se acha bacana. Você está vestido de uma forma bacana, você se acha bacana. Você compra uma lancha que poucos podem ter, você se acha bacana. Você compra uma moto que poucos podem ter, você se acha bacana. Você compra um carro, casa com uma mulher bacana, acha que ela é bacana, então você virou bacana. Você casa com um homem bacana, então você acha que ele é bacana, então você é bacana. Senhores, nós somos babacas. Nós somos tolos. Jesus Cristo veio para salvar todos nós. Vamos refletir sobre esses bacanas e vamos ver o que Cristo veio dizer há 2000 anos atrás, que é nós participarmos do reino dele. Porque quando ele falou na cruz que nós não sabemos o que fazer, somos todos nós, inclusive aqueles que se acham bacanas. No mundo, podemos até ser bacana, mas eu estou falando para Deus, para o nosso Pai Celestial, para uma vida espiritual. E para cada um refletir que não passamos um trapo de imundície. Somos todos nós. Cada um que se veja. O propósito de Deus é para cada um de nós. E ele cuida só dos seus filhos, aqueles que escolheram Cristo, para viver em Cristo, ter Jesus Cristo como Senhor, ser escravo de Cristo, não ser escravo do mundo. Vestidos novamente, como o homem poderia ser vestido novamente, irmãos? Se a justiça dele é um trapo de imundícia. Essa é a história do jardim. Porque agora Deus vai criar outro cenário de jardim. Porque capítulo 2 nos mostra o jardim no sentido histórico, doutrinário. Cantares. O capítulo 4 nos mostra o jardim dentro do propósito de Deus. Então nós vamos ter que avançar um pouco. Porque aqui você vai ver o que foi que a queda fez. A queda distanciou. Porque quando você lê nesses 12 textos que vimos, a voz de Deus ecoava no jardim. A voz de Deus, e quando você estuda, irmãos, falo isso com muito cuidado, não estou aqui esnobando, mas eu quero te encorajar a ver algo. Quando você lê esses textos, bem no original hebraico, quando diz que a voz de Deus se encontrava com o homem na viração do dia, o sentido ali é de intimidade, é de profundidade de relacionamento. Havia entre Deus e aquele homem e aquele casal uma profundidade de relacionamento que estava limitado àquele. Deus, veja só, senhores, Deus quer se relacionar. Antes do homem cair, ou seja, desobedecer a Deus, eles viviam no paraíso. Antes de cair, antes de desobedecer. Deus vinha todo dia se relacionar. O jardim era espelho do céu. Senhores, parem, meditem sobre isso. Não tem coisa que possa ser melhor do que isso. Falar com Deus, se relacionar com Deus. Aí o mundo
foi tomado pelo inimigo. Eva ouviu a serpente. A serpente entrou no jardim. Adão não soube guardar o jardim. Aí saiu o homem do jardim. E o mundo, então, entrou em trevas espirituais. O mundo jaz no maligno. Quando veio Jesus Cristo e morreu e ressuscitou naquela cruz, ele venceu o inimigo. Só que o que Deus está esperando de cada um de nós é um novo nascimento em Cristo. Para nós termos um relacionamento. Que relacionamento é esse? Espiritual. Esse é o objetivo da academia. Falar para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e todos, trazê-los todos e outros novos que venham adentrar no nosso canal YouTube, anunciando o reino de Deus, a vida espiritual, o novo nascimento. Vem conosco, esse trabalho é nosso. É nosso de quem nasceu de novo, é nosso de quem crê em Deus, é nosso de quem tem uma vida espiritual efetivamente. Venha conosco, venha participar do reino. É agora. E o que está por vir é infinitamente melhor. Vem conosco, creia. Creia em Cristo, não em mim, mas eu creio nele e estou falando em nome dele. Aquele lugar, aquele jardim refletia os céus e a terra se encontravam naquele jardim. Vou repetir isso mais uma vez. Irmãos, Deus é estritamente relacional. Vou te falar isso, ele não é um Deus impassível. Ele nunca teve a intenção, ao criar o homem, de ser um Deus distante. Ele nunca teve a intenção de criar o homem e deixá-lo à deriva da terra. Quando Deus criou o homem, ele colocou naquele jardim que era o jardim dele. Era o jardim dele. Era o prazer dele. Aquele não era o jardim de Lúcifer, era o jardim onde Lúcifer estava, mas aquele era o jardim de Deus. Lúcifer foi tirado do jardim, mas o jardim permaneceu. Porque é o jardim dele, é o lugar da sua presença, é o lugar da sua comunhão, é o lugar do seu prazer. Foi isso que o pecado destruiu. O pecado destruiu o lugar onde Deus criou para ser o prazer dele no relacionamento, onde ele pudesse mostrar sua face, seu amor, onde ele pudesse se revelar. Por que Deus daria a sua voz para Adão? Será que Deus daria a sua voz para Adão na virada do dia, só para o mero entretenimento? Não. Aquela voz, ela nunca se calou. Quando você procura essa voz, essa palavra, você vai ver que essa voz que fala é a voz que cura, é a voz que restaura, é a voz que abraça. É a voz que entrou nas profundezas do abismo onde nós estávamos e nos resgatou. Essa voz se tornou no livro de João o Logos de Deus. O Logos de Deus. Esse Logos, a palavra, o verbo, a palavra do jardim, o Logos. Irmãos, quando você estuda a palavra Logos, você precisa ir 400 anos antes de Cristo e você vai conhecer a história de Heráclito de Éfeso. Foi este filósofo, que também era astrônomo, que pela primeira vez usou a palavra Logos para poder dizer que havia uma mente, havia uma razão que estava por detrás do universo. Que não fazia sentido o universo existir à deriva. Havia uma razão que poderia explicar o universo. Olha só essa história desse homem, que ele era humilde. E ele então cria e fala da palavra Logos, isso bem antes de Cristo. Quem é que pôs isso na mente dele? Foi a inteligência dele? Não. Foi Deus. A vida espiritual. Não tinha ainda Cristo, mas Deus falou. E a questão da mula que falou também.
Isso é para nós crermos na vida espiritual, senhores. Não é para a gente contar história, não. Universo. Havia uma razão que dava lógica, que dava sentido, que explicava a funcionalidade do universo. Sabe o que esse